Olá, aventureiros de plantão! Estão prontos para mais uma exploração urbana? Olá, eu sou uma Urbex, que significa exploradora urbana, e este é o Mundo Urbex, o primeiro programa sobre exploração urbana do Brasil. Nossa missão é resgatar a história de lugares que estão em ruínas e desaparecendo. Estamos começando mais um programa e, como sempre, eu quero começar agradecendo a todos vocês que enviam mensagens pelo WhatsApp, porque isso nos enche de orgulho, sabia? E de vontade de continuar explorando por esse Brasil afora, descobrindo lugares incríveis e muito curiosos para te apresentar aqui. Então, logo de cara, anota aí o nosso celular e envia uma mensagem. Olha, ele está sempre aqui presente na tela. Coloca aqui, meu diretor. Anota aí e continua interagindo com a gente, dizendo que nos ama, manda likes e também lugares onde a gente pode explorar. Combinado? A nossa equipe toda aqui agradece. E agora estamos chegando em Angra dos Reis, porque estamos retornando a São Paulo, onde é a nossa base, de produção do Mundo Urbex. Mas calma, que ainda não vai acabar, tá? A nossa temporada tem outra pela frente. Ainda tem muita coisa para explorar aqui no Brasil e no exterior. Pronto. Olha eu dando spoilers aqui na nossa viagem internacional por Detroit. Ai, meu diretor, vamos continuar aqui, senão eu vou dar mais spoiler, né? Vamos continuar com o pé na estrada rumo a Angra dos Reis, porque encontramos um forte abandonado e muito curioso. Aposto que você não sabia que a região de Angra dos Reis tinha um dos mais importantes portos do Brasil. E além de ter um porto para escoar a produção que vinha de toda a região das Serras e das Minas Gerais, como já vimos lá em Velha Iguaçu. Lembra? Mostra só aí um trechinho. Também era entreposto recolhendo tudo o que vinha das Minas Gerais, como ouro, tudo que embarcava rumo à Baía da Guanabara e parte descia a serra rumo a Angra dos Reis, porque em Angra atracavam grandes navios mercantes que carregavam mercadorias para tomar rumo para a Europa, de volta para os nossos colonizadores portugueses. Muito ouro passou por ali nos séculos 16 e 17, e é por onde passava o ouro também, existia ataques constantes, roubos, saques na vila de Angra, com inclusive tiros de canhão disparados por navios corsários e piratas, que acabaram destruindo parte do convento de São Bernardino do Sena para roubar, escravizar e até estuprar as mulheres locais. O convento, em seu lugar inicial, era na parte mais baixa do centro de Angra dos Reis, mas por causa de um dos ataques do pirata Jean-François Duclerc, os franciscanos tiveram que mudar lá para a parte de cima para proteger melhor o lugar, longe das balas de canhões dos futuros ataques. Conta a lenda que quando houve o ataque de Duclerc à vila de Angra, o próprio São Bernardino lutou contra os piratas para que não houvesse mais mortes na vila. Tá entendendo por que um forte na região era mais do que necessário? O forte que iremos visitar é um pouco mais recente, um dos últimos que ainda resta como ruínas e foi remodelado por causa da Primeira Guerra. O forte fica na ponta de mesmo nome, na entrada da Baía de Jacuecangá, próximo ao terminal petrolífero da Baía da Ilha Grande, no município de Angra dos Reis, litoral sul do estado do Rio de Janeiro. A gente está no Forte do Leme, em Angra dos Reis, que tem muito pouca informação na internet. O que a gente sabe é que ele é de 1900, em um site a gente encontrou 1911, no outro começando em 1912, terminando em 1913, mas as informações são muito desencontradas. Ele é aberto à visitação, um ponto turístico de Angra dos Reis, por mais que esteja assim deteriorado, Quando a gente olha na internet parece que ele é muito bem cuidado e que a gente vai chegar aqui e vão ter turistas, mas não. Algumas pessoas até se aventuram a chegar até aqui, mas nada mais que isso. Desde que ficou pronto em 1913, o forte ficou sob a guarda do 1º Batalhão de Artilharia da Fortaleza de Santa Cruz. Depois, durante a Primeira Guerra Mundial, passou para o 3º Grupo de Artilharia da Costa da Fortaleza de São João.
até ser instalada aqui a terceira bateria de artilharia da costa em 1919, mas por um curto período de tempo, viu? Já em 1920, o forte ficou sem efetivo e a bateria deixou de existir em dezembro de 1921. Mas daí voltou a guarda de destacamentos do Rio de Janeiro. Então aqui em Angra existiam 3 fortes, né? E esse foi o único que restou do século XX. O forte é formado por 2 postos circulares de canhões que são ligados por túneis ao quartel. E nesses túneis existem trilhos que serviam para transportar as pesadas granadas do paiol até os canhões. Hoje vemos 2 canhões de 234 milímetros de calibre, fabricados em 1901 pela empresa Armstrong Whitworth, conforme informações gravadas neles. Cada um pesa simplesmente 28 mil quilos. Aqui é onde era o forte, né? Onde ficavam as balas, né, Liac? Que eram transferidas para lá. Os soldados, né? Era um tipo de prontidão para qualquer eventualidade. Acho que eles se trocavam em turno, como em qualquer ponto estratégico de guerra. E como é o ordenamento militar até hoje, né? Depois a gente não pode esquecer de colocar isso no Google Maps e fazer um bom sistema de localização geográfica, porque a dificuldade de chegar aqui é um boca a boca, mas demandou. Sim, claro. E o que aconteceu, né, Liac, é que ninguém sabia onde era o Eu forte. coloquei no Waze Estrada do Forte e do Leme, e não é aqui, é na outra ponta e nada tem a ver com isso aqui. Então existe uma estrada com o nome de Forte do Leme, provavelmente atribuída em homenagem aqui, que fica na outra ponta de Angra dos Reis. Então não peguem esse caminho. E as pessoas só conhecem quando você fala o lugar onde tem os canhões. Eles conhecem como Poste dos Canhões. Olha, aqui a gente tem toda a estrutura, porque era de ferro, né? Ainda. É o piso, mesmo sistema do piso hidráulico. Isso era novidade na época, porque as estruturas eram todas de madeira. Começou a ter estrutura metálica no final do século XIX e começo do século XX. Então isso já é um avanço em relação a muitas das coisas que a gente tem explorado por aí. Engraçado uma estrutura metálica na beirada do mar, né? Mas infelizmente a construção dos quartéis hoje está em ruínas, sem cobertura e esquadrias, mas com as alvenarias das paredes e muros ainda de pé. Uma história a se contar, né? E o que mais me espanta, repito, Lioc, olha, preciso dar meu braço a torcer, porque eu não queria vir para essa exploração aqui, porque eu entrei na internet e vi que aqui era um ponto turístico de visitação. E eu imaginei um ponto turístico de visitação como um museu. Que não precisasse dos urbex. Que não precisasse dos urbex. E o Lioc virou e falou, não, eu acredito, eu acho que pode ser uma exploração legal. E a gente veio até aqui. Quando a gente subiu aquela subidinha a mais íngreme, o médico falou, não, Lioc, não pode ser aqui. Eu falei, a gente tem que usar 2 coisas, a intuição, a informação e o bom senso. Se você souber medir bem isso, você faz uma boa exploração. Eu tinha intuição de que era por aqui e deu certo. Agora vale a pena a gente falar que isso daqui tudo foi montado por conta da Primeira Guerra. Da Primeira Grande Guerra. Porque Angra dos Reis foi um local muito importante. Em 1502, uma expedição de portugueses chegou até aqui, né? E então ela faz parte do início, né, de todo o Império. Angra dos Reis, por vir, né, por chegarem muitos navios, foi muito importante. A Baía da Ilha Grande ela tem essa conformação de ter margens com grande calado. Então grandes embarcações conseguem chegar bem próximo aqui da costa. Motivo pelo qual uma artilharia dessa é útil, porque não fosse a chegada, ou seja, a possibilidade de chegada de embarcação aqui, eles não teriam alcance para essas balas atingirem os navios. Então aqui era uma possibilidade muito grande de você conseguir pegar um inimigo atracando. E o Forte do Leme foi construído principalmente para a Primeira Guerra Mundial, né? Sim. Eram 3 fortes aqui em Angra. Os outros 2 não existem nem mais ruínas. Exato. E esse aqui foi o único que conseguiu permanecer mesmo em ruínas, mas a gente ainda consegue ter uma noção, né? Ele foi desativado em 1950, não foi? Não, em 1950 era uma informação errada da NET de que os canhões teriam sido aproveitados do couraçado Riachuelo, que não é verdade, nós acabamos de confirmar que são de 1901. Ele, na verdade, perdurou até os anos 70, 80, mas simplesmente como patrimônio e como resguardo do Exército. A grande tradição aqui dessa região, da região de Angra, já começa já lá em 1500 e alguma coisa, porque o convento, que é o convento São Bernardino, foi atacado por uma nau, foi atacado por corsários franceses e foi destruído.
ele foi reconstruído depois que ele foi destruído por artilharia desses corsários. Então essa região foi uma região que já criou esse estigma de que pode ser invadida e que pode ser atacada. Por isso esse tipo de forte é bem presente, tanto aqui como também na costa do Rio de Janeiro toda. Verdade. É verdade. Infelizmente, só esse restou, né? Dos outros nem ruínas mais, né, E aliás? quem sabe agora que as pessoas conhecem, a gente consiga aí também promover uma articulação para que isso seja preservado e para que alguma coisa seja feita. O Forte do Leme está lá bem possível de ser restaurado como ponto turístico, não é? Basta ter um incentivo do patrimônio cultural e o interesse da iniciativa que possa custear isso. Você aí acha isso difícil de acontecer aqui no Brasil? Então não sai daqui, porque nós vamos mostrar a vocês um lugar em que isso aconteceu e que pode servir de modelo para outro empreendimento histórico, o Engenho do Bracuí. No próximo bloco tem muito mais aventura, mas não esquece de entrar no nosso WhatsApp e deixar lá o seu comentário para que a gente possa retribuir, exibindo a sua mensagem aqui na tela. Estamos de volta com mais Mundo Urbex. Você aí já mandou a sua mensagem pelo nosso WhatsApp? Anota aí, envia e diz o que você está achando do nosso programa. A sua opinião é muito importante para a gente continuar explorando lugares históricos pelo Brasil. Nós respondemos a todas as mensagens e ainda colocamos na tela a sua opinião. Quer ver? Olha só! Tem muito mais e a gente vai mostrando aos poucos por aqui. Fique ligado que a sua mensagem vai aparecer na tela. Basta enviar para o nosso WhatsApp. Bom, mas se você está chegando agora aqui no Mundo Urbex, prepara a sua mochila e os equipamentos de aventura e vem com a gente, porque agora iremos explorar um antigo engenho de açúcar em Angra dos Reis, que está sendo preservado pela iniciativa privada e fica ao lado de um hotel. A gente está dentro do Hotel Fazenda Bracuí e eles mantiveram as ruínas do que foi o engenho do Bracuí, tá vendo? A gente vai explorar, mas é uma exploração muito diferente das que a gente sempre faz, porque aqui o acesso é muito fácil, todas as pessoas que passam por aqui se interessam em conhecer um pouquinho mais e eles sabem um pouco da história também desse lugar, porque durante muito tempo esse engenho foi considerado um dos principais do Brasil, porque o maquinário dele vinha da Europa e era feito à base de vapor, não é, Eliac? Em 1881 eles conseguiram um decreto que remunerava eles por abrirem um negócio nessa região, remunerava em 7% do total investido. Então foi investido naquela época 500 contos de réis para fazer esse empreendimento aqui. E ao implantar, eles inicialmente importaram, né, todo o material, como todo o equipamento, como a Jaque disse, e se tornaram, vamos dizer, um dos engenhos mais bem equipados, ou seja, em termos de produtividade, um dos melhores do Brasil. O mais engraçado é que esse equipamento, ele veio e ele ficou muito tempo ao ar livre, né? Porque eles primeiro encomendaram o equipamento para depois decidirem onde seria construído o engenho. Além de demorar, infelizmente, a região toda aqui sempre foi muito grande produtora de cana-de-açúcar, por isso de se instalar o engenho aqui. No entanto, as plantações que ficam mais ao pé do morro, ao pé da serra, se encontravam longe para escoamento da produção. Então eles escolheram um lugar, infelizmente, muito distante do centro de Paraty. Nós estamos a 20 quilômetros do centro de Paraty. E isso dificultava o escoamento dessa cana chegar até aqui para que depois fosse processada e vendida. O que eles fizeram para poder minimizar o problema da distância para transportar, né, a cana-de-açúcar, eles fizeram uma ponte de 250 metros que aí levava, né, até o mar para dali conseguir escoar a produção. Uma espécie de pier? Uma espécie de pia.
Agora você vê que já é um tijolo de uma outra época, né? A gente já tem uma referência diferenciada, é muito mais industrializado. Claro, olha, a É do período marcação dele neoclássico. Já tem uma estampa bem diferente. Ó. E é mineiro, ó. Alguma coisa mineira. Não, provavelmente não foi feito com mão de obra escrava. Não. Aqui já tem emprego de máquinas, né? Um momento de extrema paixão do nosso explorador urbano, Lioc, praticamente uma cama sagrada, porque ele vai identificar vários nomes. O louco por tijolos. Rio de Janeiro. Cruz de Malta, esse aqui é feito no Rio de Janeiro. Basta a gente pesquisar quem era o produtor de tijolos que usava a Cruz de Malta como seu símbolo. E a gente está vendo que tem várias procedências. A gente viu mineiro ali na parede. Isso é legal, porque quem está tratando esse patrimônio não está tratando isso jogando em caçambas e jogando fora. Ele está agrupando, espero que dentro em breve selecionando para depois classificar e catalogar esse material. É assim que se trata com o patrimônio. Esse engenho, ele só foi a decadência junto, né, com toda a decadência da produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil por dois motivos. Um, acabou a mão escrava por causa da abolição, então eles não tinham mais quem tomasse conta dessas lavouras. E outra é porque o açúcar também começou a ser extraído da beterraba. Eu acho que uma das preocupações de quem fez, já que eram vários proprietários, não foi somente no sistema produtivo, foi em querer ser o melhor, o mais imponente. Então a questão de altura era uma das características, né? Você falou dos vários sócios, a gente não explicou que na verdade primeiro foi do Souza Irmãos Companhia, só que eles só ficaram 1 ano com o engenho, ou seja, eles praticamente construíram. E aí depois eles venderam para o Jopper, né? Companhia, que daí sim deu o boom nesse lugar. Que eram os empreendedores industriais, provavelmente. Nessa época era muito comum ter vários empreendedores unidos, né? Onde começava inclusive as grandes sociedades no Brasil. A gente está aqui na parte de baixo, justamente na parte onde provavelmente se escorria a água, a canalização de água do engenho. E todo era feito por túneis como esse. A gente resolveu entrar para dar uma olhada como é a estrutura, mas você vê que toda a parte de lajeado é feita em pedra maciça. Não é um lajeado construído de alvenaria. Tem até umas estruturas que são umas estruturas de aço que seguram esse lajeado. Ó, vambora, já embaçaram demais aí embaixo, vambora. Que bacana esse case de preservação que agrega o turismo e ao patrimônio histórico. E a importância da produção de açúcar na época era fundamental para o Brasil. O importante é que aquelas ruínas não vão desabar por causa do cuidado que os donos do hotel assumiram com o lugar. Você aí, conhece algum lugar que precisa ser explorado pelo Mundo Urbex? Olha, basta só enviar uma mensagem aqui pra gente, vai. Manda porque eu tô prontinha para anotar tudo e explorar para nossa próxima temporada, combinado? Vai mandando a sua mensagem que no próximo bloco a gente vai pegar a estrada para São Paulo e ainda explorar uma fábrica de sal em Ribeirão Pires. Não sai daí, hein? Mundo Urbex volta já! O programa de hoje começou com tiros de canhão no convento, passou pelo Forte do Leme, o engenho de açúcar de Bracuí e agora, para mudar um pouquinho, vamos ao sal, outro produto importantíssimo para o Brasil. E o que nos espera? Uma fábrica de sal na cidade de Ribeirão Pires, lugar onde é a nossa base de produção Urbex. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? A gente precisa voltar para casa, recarregar os equipamentos e nos preparar para o frio, porque a próxima viagem é para o exterior, gente, para buscarmos informações sobre um lugar muito curioso chamado Fordlândia e que fica no meio da Amazônia, nas margens do rio Tapajós. Olha aí, eu dando spoilers dos nossos próximos episódios. Mas é que serão episódios especiais, viu? Produzidos em Detroit e em Fordlândia, no Pará.
Tudo isso para contar a história da saga de Henry Ford no Brasil. Opa, Jaqueline, volta para a estrada, porque ainda nem chegamos a Ribeirão Pires, fábrica de sal. Vamos nós! Saímos cedo em direção à fábrica de sal. Estamos no estado de São Paulo, na região do Grande ABC Paulista, na cidade de Ribeirão Pires. Viocha, então vamos relembrar todos os pontos da fábrica de sal. É uma fábrica que hoje está abandonada, mas ela começou em 1898, não foi? E nesse trecho de Ribeirão Pires, ela foi projetada estrategicamente por causa da facilidade tanto de receber os insumos quanto para você desovar a produção que era feita, né? O primeiro moinho que se instalou ali foi o de Fratelli Maciotta, o segundo maior moinho movido a caldeira do Brasil. A sua área central é muito bem localizada, o que atrai os interesses comerciais e a pressão política por sua demolição. Sabemos que precisamos agir como sempre, sendo rápidos e invisíveis, pois não queremos problemas. A fábrica está interditada e oferece risco. Mesmo assim, vamos entrar e explorar. Os meninos entram na frente para dar uma vasculhada e aí depois, se tiver tudo ok, a gente entra. É agora, gente. Vamos ver então, vamos entrar. Vindos da região de Turim, na Itália, os influentes irmãos Maciotta conseguem acesso privilegiado a pesquisas e documentos do estado de São Paulo, que apontavam o progresso de regiões como esta, às margens da novíssima via férrea que trazia todos os insumos do Porto de Santos. Nascia o Moinho de Fratelli Maciotta, o primeiro moinho a vapor do estado de São Paulo e o segundo do Brasil. Qual é o mínimo que a gente consegue fazer para um lugar desse? Vamos resgatar a história desses lugares que estão perdidos. Os irmãos conseguem muito progresso até meados de 1930, quando o cenário político brasileiro endurece. E as notícias de uma guerra no país deixam os ânimos exaltados. Por que está abandonado? O que foi? O que é? O que a gente pode fazer para que essa história não se perca? Né? Em 1932, explode a Revolução Constitucionalista e as atividades do moinho são interrompidas. E o então moinho de farinha passa a ser utilizado como depósito de pólvora para as tropas da Revolução. Mas ainda não era o fim. A Revolução passou, São Paulo logo retomou o seu crescimento e o paiol de pólvora voltou a ser moinho, só que agora de salitro e adubo. Mas somente em 1946 que a fábrica encontra sua verdadeira vocação como fábrica de sal, que já muito pressionada pela urbanização da cidade de São Paulo, resolve se mudar para cá adaptando as instalações para o refino de sal, produzindo a marca Rodolfo Valentino de Sal. Isso é bem comum em todo o eixo aqui da ferrovia, fazer um desvio que ele entra aqui, ó. Provavelmente a abertura dessa porta era muito maior e era arredondada. A tecnologia de construção anterior, ela foi feita para durar tanto que eles estão em pé até hoje, mas você não tem algumas novas tecnologias de aço e de proteção do material. O sal vinha trazido pela linha férrea em blocos, que logo iam para o refino e para a venda. Foi assim por 50 anos, até que as atividades se encerraram. A fábrica é abandonada ao seu próprio destino no início dos anos 90. Em 2001, a fábrica foi desapropriada pela prefeitura para se tornar um centro de formação de professores. E em 2003 começa a ser reformado e adaptado para este fim, recebendo estruturas metálicas e intervenções arquitetônicas que pretendiam manter simbolicamente parte da estrutura original. Inclusive, os documentos mostram que essas tesouras foram reconstruídas no mesmo estilo e no mesmo desenho que antigamente, só que agora elas são de aço. Muita coisa foi demolida ou descaracterizada, como os arcos centenários que dividiam as salas de produção do ainda moinho de trigo. Essa última ocupação vai até 2009, quando descobre-se que havia risco de contaminação por sal e comprometimento da estrutura, e a fábrica é novamente abandonada, agora em definitivo. Então essa daqui é claramente uma que está corroída com o tempo. Dentro das vigas é que o sal atuou, que é a sustentação principal do prédio. E hoje o maior fantasma dessas ruínas são justamente a opinião. A opinião pública que está dividida entre aprovar a demolição deste lugar repleto de histórias
ou o tombamento e o restauro que esta fábrica centenária merece. Realmente uma pena, porque você imagina, isso aqui poderia se tornar assim, de utilização pública, como foi feito, né? Infelizmente, não foi a melhor solução arquitetônica que se deu. Esta foi mais uma exploração do Mundo Urbex. Se você quer ajudar a preservar a memória de lugares como este, curta esse vídeo e assine nosso canal Mundo Urbex. Que delícia de exploração, hein, pessoal? Mas a semana que vem tem muito mais, porque começam os nossos episódios especiais sobre o que sobrou da influência das indústrias Ford aqui pelo Brasil. Não percam, hein? Quer explorar? Faça com segurança e com especialistas, ok? Seja Urbex. Até o próximo programa, pessoal! E para acompanhar tudo de pertinho, é só nos seguir nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, @MundoUrbex. Deixa seu comentário nas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp do programa. A gente adora ouvir o que vocês estão achando do programa Mundo Urbex. Afinal, é o mundo da exploração urbana. Eu te espero aqui na semana que vem. Tchau!